Lições bíblicas em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Lição 5. Jesus é Deus. Texto áureo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João, capítulo 1, versículo 1. Verdade prática. A divindade de Jesus está muito clara e direta na Bíblia, além de ser revelada no seu ministério terreno, na manifestação dos seus atributos e obras divinas. Leitura bíblica em classe. João, capítulo 1, versículos de 1 a 4 e versículos de 9 a 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Introdução. O apóstolo João, como judeu monoteísta instruído na sinagoga, não está apresentando um novo Deus, mas colocando o Verbo dentro da divindade dos seus antepassados. O apóstolo não admitia, em hipótese alguma, outra divindade, senão só e somente só, o Deus Javé de Israel. Por isso, no prólogo do seu evangelho ele descreve o Verbo com os atributos da deidade, aqueles que mais se destacam no seu relato do começo ao fim. Tópico 1. A doutrina bíblica da divindade de Jesus. 1. Jesus é Deus. O Novo Testamento é direto quanto à natureza divina de Jesus. E o Verbo era Deus. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. Mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo, para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 2. Seus atributos absolutos. Os atributos são perfeições próprias da essência de Deus. Os atributos absolutos ou incomunicáveis são exclusivos da divindade, como onipotência, eternidade, onisciência e onipresença. A onipotência significa ter todo o poder, ser todo-poderoso. Jesus é onipotente. Ele é eterno. No princípio era o Verbo, indica que ele já existia antes mesmo da criação com o Pai. A onipresença é o poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Jesus é onipresente. A onisciência é o conhecimento perfeito e absoluto que Deus possui de todas as coisas, de todos os eventos e de todas as circunstâncias por toda a eternidade passada e futura. Jesus possui esse atributo. Sinopse 1. A Bíblia demonstra claramente a natureza divina de Jesus Cristo, bem como seus atributos. Tópico 2. A heresia que nega a divindade de Jesus. 1. Arianismo. Os primeiros a negarem a divindade de Jesus foram os ebionitas, seguidos pelos monarquianistas dinâmicos. Mas a heresia principal que abalou os fundamentos da Igreja foi o arianismo. O termo arianismo vem de Ário, o expoente dessa doutrina em Alexandria a partir do ano 318.
Ele negava a divindade de Cristo e o considerava como um Deus de segunda categoria. Ário rejeitava a eternidade do Verbo. Embora defendesse sua existência antes da encarnação, recusava que fosse ele eterno com o Pai, insistindo na tese de que o Verbo foi criado como primeira criatura de Deus. A palavra de ordem arianista era: houve tempo que o Verbo não existia. 2. Suas explicações. Ário e seus seguidores pinçavam as escrituras aqui e acolá em busca de algumas passagens bíblicas para dar sustentação às suas crenças. Seguem algumas delas, as mais emblemáticas. O Senhor me criou no princípio dos seus caminhos, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Houve tempo em que o Filho não existia. Outra passagem favorita era: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Com isso ignoravam todo o pensamento bíblico que defende a eternidade e a deidade de Cristo. 3. Como solucionar a controvérsia? A tradução criou de Provérbios capítulo 8, versículo 22 da Septuaginta é opcional, pois o verbo hebraico nessa passagem é kanã, obter, adquirir, criar. Mas o sentido de criar, para trazer à existência algo do nada, é o verbo bara, como em Gênesis, capítulo 1, versículo 1. O texto de Colossenses, capítulo 1, versículo 15, diz que Jesus é o primogênito de toda a criação, e não o primogênito de Deus. A palavra prototokos, primogênito, primeiro, chefe, foi usada pelos escritores sagrados com o sentido de importância, prioridade, posição, primazia, preeminência. Ou seja, Jesus encarnado tem a primazia na criação. É a imagem do Deus invisível porque é Deus. Conhecer a Deus é o mesmo que conhecer a Cristo, em virtude da unidade de natureza do Pai e do Filho. Sinopse 2. Ário negava a divindade de Cristo e o considerava como um Deus de segunda categoria. 3. Implicações do arianismo na atualidade. 1. A tradução do Novo Mundo. A exemplo do arianismo, há um movimento religioso que usa a Bíblia fora do contexto por meio de uma versão exclusiva das Escrituras, denominada de Tradução do Novo Mundo. Trata-se de uma versão tendenciosa. Veja alguns exemplos de suas falsificações. E a palavra era um Deus. Deus com D minúsculo, visto que o texto correto é: e a palavra era Deus, ou e o verbo era Deus. O texto sagrado declara: grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Essas passagens falam textualmente que Jesus é Deus. Entretanto, a tradução do Novo Mundo diz: do grande Deus e do nosso Salvador, Jesus Cristo. Do nosso Deus e do Salvador Jesus Cristo. Mudaram o texto sagrado, acrescentando um do, onde não existe no texto grego, para desvincular a divindade de Jesus. 2. Os movimentos orientais. Nenhum deles reconhece a divindade de Jesus, e para os panteístas monistas não existe trindade e nem Jesus. O movimento Hare Krishna, por exemplo, nega a divindade de Jesus e nem acredita que ele seja o Salvador, pois vê o Senhor Jesus como um mero guia espiritual e uma das inúmeras encarnações de Krishna. 3. Outros grupos. O Jesus do Alcorão é um mero mensageiro. Não é reconhecido como Deus, nem como o Filho de Deus, nem como Salvador, nem morreu e nem ressuscitou. As religiões reencarnacionistas recusam a deidade absoluta de Jesus, a sua ressurreição dentre os mortos e não reconhecem a sua singularidade. O Jesus deles não passa de mais um médium ou um dos grandes mestres e filósofos. No entanto, a Bíblia nos mostra que Jesus é muito mais. É o Deus em forma humana. Sinopse 3. Grupos religiosos negam a divindade de Cristo alterando o texto sagrado. Conclusão.
Diante do exposto, a conclusão bíblica é que somente Deus pode salvar. Somente Ele é o Salvador. Se o Senhor Jesus não é Deus, logo não pode ser Salvador. Então negar a divindade de Jesus é negar a salvação.